Olá, eu sou Luiz Maia Júnior, médico otorrinolaringologista e estou aqui hoje para falar com vocês sobre tontura. Tontura é uma das queixas mais frequentes no consultório do otorrinolaringologista. Ela é caracterizada pela perda do equilíbrio do nosso corpo e pode se manifestar de várias formas, com a sensação de flutuação, como se estivesse em cima de um barco, com a sensação que o ambiente está girando em torno de você, que é o que nós chamamos de vertigem, e até mesmo com a sensação de cabeça vazia, de cabeça oca. Para entendermos melhor as causas de tontura, eu vou explicar simplificadamente como se dá o nosso equilíbrio. A nossa medula espinhal, a visão e o labirinto, principalmente o labirinto, estão mandando informações constantes sobre o posicionamento do nosso corpo para o cérebro e o cerebelo, que juntos processam essas informações e vão garantir a estabilidade para realizarmos as nossas atividades, como andar, ficar de pé e correr de forma equilibrada. Qualquer alteração em uma dessas estruturas pode ser uma causa de tontura. Existem mais de 250 causas de tontura. E hoje eu falei para vocês das principais causas que afetam o nosso labirinto. A labirintite, que talvez seja a mais famosa, é uma das mais raras e acometem apenas em menos de 0,5% dos casos. Mas hoje eu estou aqui para falar das causas mais frequentes que acometem o nosso labirinto. A primeira delas é a VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Ela se caracteriza por crises de vertigens intensas, rápidas e de curta duração, desencadeada por movimentos da cabeça. Girar a cabeça para o lado, rolar na cama, levantar ou baixar essa cabeça, associado a sintomas como náusea e vômitos. Essas informações são importantes para você levar ao seu otorrinolaringologista para que se chegue rápido ao diagnóstico e assim ao tratamento correto, que no caso da VPPB pode ser feito no próprio consultório do otorrinolaringologista com alguns tipos de exercícios. A segunda delas é a doença de Meniere, que se caracteriza por crises de vertigens que pode durar de minutos a horas, associado a alguns sintomas, como barulho no ouvido, os populares zumbidos, pressão dentro do ouvido e até uma piora na audição ou na surdez. Outra causa de tontura importante que eu quero mencionar para vocês são as vertigens metabólicas. As vertigens causadas por alteração do nosso metabolismo, como por exemplo, o aumento da nossa açúcar no sangue, a conhecida hiperglicemia, tá? A alteração do colesterol, tudo isso pode ser uma causa de tontura, já que o labirinto é muito sensível a essas alterações. Além dessas causas já citadas, é importante saber que nem tudo que é tontura vem de um distúrbio do labirinto. É importante termos em mente que alterações do nosso próprio cérebro podem se manifestar como forma de tontura. E é aí que nós temos que fazer a diferença dos temidos AVCs. Por isso é importante termos em mente alguns sintomas que devem ser relatados para o seu médico, junto com um exame físico detalhado, para que se chegue logo a um diagnóstico preciso, se tenha um tratamento rápido e tire o paciente de condições que possam levar a risco de vida. Então, quando você sentir tontura associada a sintomas como turvação visual, alteração da fala, alteração do movimento, sensação de formigamento pelo corpo, desmaios, perda de consciência, um pronto-socorro deve ser procurado de forma mais rápida, porque podemos estar diante de uma situação mais grave. O desvio de septo é uma variação do osso ou da cartilagem ou dos dois do nariz, que pode acarretar alguns sintomas como obstrução nasal em graus diferentes, que isso consequentemente acarretaria em acúmulo de secreção, obstrução nasal, incidência maior de agravamento de IVAs, que são infecções de vias aéreas superiores, e até sintomas consequentes da obstrução nasal, como apneia, dificuldade de respirar, respiração bucal, principalmente à noite. O desvio de septo vai se desenvolvendo à medida que a formação osteocartilaginosa do ser humano acontece, que começa ao nascimento e termina por volta da adolescência. A obstrução nasal é o principal sintoma do desvio de septo. Porém,
ele se torna um grande intensificador da obstrução nasal, principalmente em pacientes que têm problemas obstrutivos e inflamatórios. Ou seja, em pacientes que têm rinite alérgica, por exemplo, que estão com o nariz quase que frequentemente inflamado, sintomático ou não, e esse bloqueio nasal consequente do desvio de septo causa um desconforto muito maior nesse tipo de paciente. Se mistificou que quem tem desvio de septo precisa de cirurgia, né? E existem também muitos pacientes que procuram o consultório porque, eventualmente, em um exame de rotina ou investigando outro tipo de doença, no exame de imagem vem o laudo de um desvio de septo e acha que necessariamente precisa de cirurgia. Não é verdade. Nem todo desvio de septo é cirúrgico. Então, a cirurgia nasal, a cirurgia funcional do nariz, serve principalmente para diminuir desconforto e incidência de certas doenças no nariz e nos seios da face. E isso tem que ser investigado, diagnosticado e examinado por um profissional da área que tenha especialização em otorrinolaringologia de preferência. A incidência desse tipo de variação é muito alta. Então, nem todo desvio de septo é passível de cirurgia, pelo menos não determinante. Isso vai ficar muito mais a critério do desconforto do paciente, do nível de sintomatologia do paciente, principalmente ligado à obstrução nasal e à intensidade de agravamento de doenças como apneia do sono, sinusite crônica, doenças que o desvio de septo, dependendo do seu grau, altera a gravidade da doença. E aí seria uma cirurgia onde o custo-benefício é excelente para o paciente. A cirurgia de septo nasal, normalmente ela vem associada, de acordo com cirurgias funcionais do nariz, a outras técnicas de desbloqueio do nariz que não vem ao caso agora. Mas é uma cirurgia de uma técnica dominada. É uma técnica que há muitos anos se faz praticamente da mesma forma e com uma incidência de complicação existente, porém relativamente baixa. É uma cirurgia, precisa de exames pré-operatórios bem feitos, de uma anamnese bem feita, de uma conversa para que a expectativa do paciente seja atingida, porque o desvio de septo, ele sozinho, no caso, ele não é uma doença propriamente dita. Na minha opinião, ele agrava doenças adjacentes e, sendo assim, é uma cirurgia relativamente segura, sim, de um pós-operatório brando e pouco desconfortável, né, que evoluiu muito com os anos. Hoje em dia, todos os pacientes que chegam, que se cogita cirurgia, que se tem uma consciência de que precisa mesmo dessa cirurgia, o paciente já tem medo do famoso tampão. E vai botar tampão? Hoje em dia é muito raro, existe, né? Alguns profissionais até preferem, mas isso vai muito da experiência do cirurgião e não da necessidade propriamente dita de certos aparatos que deixam o paciente desconfortável de alguma forma em relação ao pós-operatório. Mas é uma cirurgia que, quando bem indicada, traz um alívio absurdo ao paciente. O desconforto realmente principal é a obstrução nasal, visto que a obstrução nasal ela impede que certas doenças sejam mais leves. Então, quando você tem um desvio de septo de um grau mais elevado, porque existem variações dos desvios de septo, né? Tem desvios mais leves e tem desvios mais graves, não necessariamente, é claro que a maioria sim, mas não necessariamente. Os mais graves repercutem numa obstrução e no incômodo ao paciente maior. Existem pacientes que têm um desvio de septo leve, mas que têm um processo inflamatório tão agudo que aquele pequeno desvio já repercute em uma obstrução nasal que incomoda o paciente muito mais do que quem tem um desvio de septo mais acentuado. E isso precisa realmente que seja feita uma história bem feita do paciente, que converse com ele o que é que incomoda, se o paciente está perdendo trabalho porque não está respirando direito. Eu tenho pacientes que são atletas que não respiram bem pelo nariz e, apesar de que seja feito para outro paciente uma contraindicação da cirurgia, o paciente sendo atleta que precisa de uma respiração nasal mais eficaz,
ele tem a indicação da mesma cirurgia que um paciente com um quadro radiológico, por exemplo, parecido com o dele, não tenha. Então, a indicação cirúrgica da cirurgia de septo nasal e da cirurgia funcional do nariz, ela é de acordo com a necessidade e com os sintomas do paciente em questão. A desmistificação da cirurgia de septo nasal é exatamente em relação a isso. Nem todo mundo que tem desvio de septo precisa de uma cirurgia nasal.